Boa noite, primeiramente. Meu nome é Ronald, nós somos o Grupo C. Nosso grupo foi encarregado de falar sobre as características da norma jurídica. E apresentando um pouco mais do nosso grupo, que é formado pelo Ederson, Maria Júlia, Tamara, Ana Luísa, a Laís, a Maria Eduarda e a Maiara. E a gente dividiu esse tema para ficar de mais fácil entendimento e cada um fala um pouco, né? Podendo, assim, todo mundo demonstrar um pouco do ponto de vista. Vou passar a palavra para o Ederson. Boa noite a todos, boa noite, João. Dando continuidade à norma jurídica, vou apresentar 4 tópicos sobre as normas. Conceito, função, estrutura e importância. Conceitos são regras de condutas impostas pelo Estado. Vou dar um exemplo para vocês. Limite de velocidade na estrada ou os obrigatórios de segurança. A função das normas é promover ordem, justiça e segurança jurídica. Dentro da estrutura, normalmente precede a tese da hipótese junto com a sanção. Eu vou colocar a frase para vocês ali. Lá ele, o pincel que o João não trouxe, né? Lá ele. Se um veículo ultrapassar o limite de velocidade, ele sofrerá multa e o condutor perderá ponto na CNH. A hipótese, ali se pudesse mostrar para vocês mais explícito ali no quadro, a hipótese seria se o veículo ultrapassar. Isso seria a hipótese. Mas a sanção é para frente, ele vai perder ponto e vai sofrer multa, isso é a sanção. Isso, na importância, as normas jurídicas, é importante que mantenham uma sociedade mais justa e harmônica. Uma salva de palmas pro Ederson. Voltando à ordem. Próximo. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre a primeira característica da norma jurídica, que é a generalidade. Generalidade se dirige a uma coletividade de pessoas, não a um indivíduo específico. Por exemplo, é proibido dirigir sob efeito de álcool. Aplica-se a todos os condutores. Vou falar agora a finalidade da generalidade. Tem como finalidade criar regras e normas aplicáveis a várias situações. No direito, por exemplo, a lei geral serve para organizar a convivência social sem precisar de uma regra específica para cada caso. Também assegura a imparcialidade, evitando a criação de regras direcionadas a beneficiar ou prejudicar um caso ou uma pessoa específica. Também garante a igualdade, que um certo grupo de pessoas, se estiver se encontrando na mesma situação, todos devem ser tratados da mesma forma perante a lei. O artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos devem ser tratados iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, é um exemplo da generalidade, que representa justamente a ideia da generalidade e a sua finalidade, que é garantir que todos sejam tratados igualmente diante da norma. Boa noite, gente. Eu vou falar da segunda característica, que é a abstração. A abstração é quando uma norma não se refere a um caso concreto, ou seja, quando ela fala de uma situação em geral. Um exemplo disso é quando a lei diz que, sei lá, não pode matar. Ela não está falando quem matou, ou quem matou, ou ou como que matou. Mas em si no contexto geral. E quando fala, tipo, não pode roubar, não está falando quem roubou e nem o que roubou. Isso é abstração. Boa noite, eu vou falar sobre a bilateralidade. A bilateralidade é uma característica de normas jurídicas que significa que toda norma
impõe um dever a uma parte e garante um direito a outra. Um exemplo simples é o contrato de compra e venda, no qual o vendedor tem o dever de entregar o produto e o comprador tem o direito de recebê-lo. O mesmo acontece nos trabalhos, como, por exemplo, o empregador tem o direito de receber o serviço e tem o dever de pagar o salário. E o empregado tem o dever de prestar o serviço e o direito de receber o trabalho. Isso mostra que no direito e deveres sempre coexistem. A característica que eu vou falar é a imperatividade, também conhecida como obrigatoriedade. A imperatividade de uma norma jurídica é a característica de impor um dever, uma obrigação ou até mesmo uma proibição. Falando de outra forma, a norma jurídica não deixa margem para o indivíduo decidir, ela é imposta e pronto. Um exemplo disso são os impostos. Os impostos que a lei nos impõe, como posso explicar? Ela, tipo assim, ele é imposto independente do consentimento de quem vai pagar. Ele está ali e é imposto, é uma obrigação que deve ser feita. E assim, a importância da imperatividade da norma jurídica é a garantia da ordem social, né? De forma geral, garante que aquilo aconteça, garante a segurança jurídica e o cumprimento das obrigações. Vou falar sobre a primeira parte da coercibilidade. A norma jurídica pode ser imposta à força se necessário, mas só o Estado tem o poder legítimo de usar a força para aplicar essas sanções. Como exemplo, existe a regra de proibido roubar. Se alguém desobedece essa regra, o Estado, que é a polícia, o governo e os juízes, podem obrigar a pessoa a seguir essa regra ou castigar se ela não seguir. Ou seja, as regras podem ser feitas valer a força se a pessoa não quiser obedecer, mas só o Estado pode fazer isso de forma correta. Boa noite, eu vou falar a segunda parte da coercibilidade. Comparação com normas morais e religiosas. Essas não têm coercibilidade estatal. Por exemplo, mentir pode ser imoral, mas só será juridicamente punível se houver norma legal que preveja, por exemplo, falso testemunho. O papel da coerção garante a eficácia das normas jurídicas. Boa noite, vou concluir falando um pouco mais sobre o que meus colegas já falaram. A norma jurídica ela é um conjunto de regras humanas que regulam a conduta humana em sociedade. E as características dessas normas jurídicas formam um conjunto que diferencia a norma jurídica das demais regras sociais. E elas são fundamentais para entendermos como essas regras jurídicas são diferentes, assim como direito de propriedade, direito de família, direito do consumidor e direito trabalhista. E contratos. São alguns exemplos de normas jurídicas que são colocadas na prática em algumas situações. E as regras sociais são etiquetas, costumes culturais, protocolos de comunicação e linguagens apropriadas. Esses são alguns exemplos que são importantes entender a diferença entre normas jurídicas e regras sociais.